Espírito Santo e oração. Dois temas que na Bíblia não vão aparecer separados. E a importância deles estarem juntos é tão grande, porque as coisas só funcionam estando juntas. Deus falou que nós deveríamos orar pedindo pelo Espírito Santo. Deus também disse, e não disse apenas uma vez, que nós devemos orar movidos pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos assiste na oração. O segredo da oração bem-sucedida vem da expressão e da compreensão desses dois elementos ali com a gente. Neste adoração, nós vamos abrir a Bíblia e juntos, movidos pelo Espírito Santo e em espírito de oração, andar por esses textos com coração humilde para compreender isso. E eu te chamo para agora se assentar, se acomodar, apanhar a sua Bíblia, porque o programa Adoração vai falar ao seu coração, então não saia daí. De onde viemos? Para onde vamos? Perguntas importantes que a humanidade há milênios se debruça sobre elas, e as perguntas elas são importantes porque as respostas a elas são tão importantes ou muito mais, obviamente. Saber para onde vamos, saber de onde viemos, saber qual é o nosso propósito é algo que deve estar presente principalmente na maneira como a gente educa. Sim, porque quando nós paramos e falamos com os nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, seja lá quem for, crianças, é a partir disso que a gente constrói a sua personalidade, seu caráter, o seu propósito, e é assim, com essa consciência, que ele vai enfrentar o mundo. Nós nos preocupamos, queridos, e essa preocupação não deve ser pequena, com a formação integral. Sim, é por isso que quando você assiste, por exemplo, a Novo Tempo, você vai ver programações e materiais sendo oferecidos para você em relação à sua saúde física, saúde mental, a sua saúde social, relacional, ela deve estar feita e pensada de forma integral. Também a gente fala sobre muitos outros assuntos, nós falamos de relacionamentos, conforme eu disse aqui, mas na amplitude dos relacionamentos. Relacionamento pais e filhos, relacionamento conjugal, porque a nossa vida é uma vida complexa, inteira, e o mesmo Deus da paz deve nos santificar em tudo. Uma das coisas muito importantes e de um desafio gigantesco para a nossa vida hoje é pensar nas informações que chegam para essas novas gerações. Eu tenho na minha mão aqui e quero te chamar para ter muito carinho ao prestar atenção no que eu vou te dizer. Esse material aqui, ele é um material bonito, feito de uma maneira alegre, extremamente inteligente, bem feita, com profundidade, e que diz para a gente sobre isso, um Criador que fala de onde viemos, do mundo perfeito que perdemos e o mundo perfeito para onde estamos indo, e essa relação com a realidade das coisas criadas. Tudo isso com a alegria, com o dinamismo e com a forma de comunicação extraordinária da galera do Super Lupa. Sim, isso é feito para esse público que você já deduziu, esse público infantil que está crescendo junto com a gente. Essa revista é oferecida para você de graça, sim, porque nós estamos falando de missão. Quem patrocinou ela são os nossos amigos Anjos da Esperança. Você sabe como pedir? Não? Eu vou te dizer. A primeira forma é se você quiser falar com a gente pelo WhatsApp, operadora 12 98244 4449. Está aparecendo aqui, ó, 982444449. Se você prefere usar o WhatsApp, você vai mandar mensagens e por mensagem você vai preencher ali um cadastro, vai falar com a gente, a revista chega até a sua casa, repito, de graça. Prefere falar no telefone, se é do tipo como eu? Operadora 12, que é o nosso código de área, 21 27 3121. Eu não vou ficar magoado se você ligar agora, porque eu estou falando que isso é muito importante e é rápido. Você vai votar e vai me ouvir. 21 27 3121. Ou, se você quiser, entra no nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Este material e muitos outros são oferecidos. Você vai esperar um pouquinho, os Correios vão mandar esse material para sua casa de forma totalmente gratuita.
Eu conheço duas coisas muito poderosas na vida e eu duvido que alguém possa me convencer de que existe algo mais poderoso do que essas duas coisas que eu vou citar. Sim, a bomba que caiu nas cidades japonesas no final da Segunda Guerra Mundial, que caíram em Hiroshima e Nagasaki, aquela bomba lá, ela tinha o tamanho mais ou menos de um Fusca. Uma boa parte das pessoas morreram pela emissão de luz, outra de som, pelo impacto e pela radiação. Sim, o mundo testemunhou naquele dia a força nuclear de destruição, mas isso também não chega perto daquilo que podemos falar agora. Nós estamos falando da oração e nós estamos falando da palavra. Charles Darwin passou um bom tempo e impactou o pensamento do mundo, dizendo como ele teorizou que um ser de uma espécie pode se transformar em outro ser de uma espécie, e na teoria dele isso acontece por muitos, milhares, milhões de anos. E Deus disse não, há algo incomparavelmente mais poderoso do que essa teoria falsa. Um ser humano pode se transformar em um outro ser pela palavra de Deus. Nada é mais poderoso, e eu sei e posso te contar por muitos testemunhos diferentes de histórias que eu vivi, de seres que se transformaram pela palavra de Deus, e não foi em milhares de anos, não. Ela muda mesmo, mas pode mudar a sua vida aí, nesse instante. A palavra de Deus e a oração são as duas coisas mais poderosas que eu conheço, porque são a conexão com o coração do Todo-Poderoso. Eu quero abrir a palavra com você e falar sobre a palavra e sobre a oração na palavra. E antes disso, eu quero pedir para que Deus nos dê a iluminação do seu Espírito para que a gente compreenda a palavra, o mover do Espírito para que a gente aceite a palavra e o poder do Espírito para que essa palavra nos transforme, para que a gente possa agir conforme a palavra. Eu vou te convidar a me acompanhar nessa oração. Pode continuar sentado como você está, de olhos abertos se você quiser, mas me acompanhe. Mas, por favor, diga amém, conforme você vai desejando que as palavras sejam reais na sua vida também. Querido Deus, nosso Pai, na Tua palavra a gente se concentra. Na Sua palavra a gente tira a nossa fé está baseada na Tua palavra. Dá-nos, Senhor, neste momento uma compreensão adequada da Sua palavra, uma sujeição total à Sua palavra e a transformação que advém da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versos 1 até o verso 9, há um texto extremamente importante, bem conhecido, com várias partes aqui. E para que a gente mergulhe nesse texto, eu quero te chamar a estudar comigo uma coisa muito importante da estrutura bíblica. Se você pegar a sua Bíblia e você olhar para ela, se a sua Bíblia for como a minha, você vai perceber que ela tem alguns subtítulos. Elas nos ajudam como uma espécie de endereço, mas os subtítulos não são perfeitos. Pensa bem, eles são colocados pelos editores da Bíblia, a gente deve agradecer às pessoas que se dedicaram mesmo a fazer isso. Então, os subtítulos, os capítulos e os versículos são colocados em um momento muito posterior a quando o texto bíblico originalmente foi escrito. Então, isso significa que quando você estuda a Bíblia, você deve, se você quer estudar a Bíblia e deve fazer isso com mais profundidade, você deve olhar como que o autor estruturou os assuntos. Sim, tem assuntos que vão e ultrapassam o limite dos capítulos. E quando a gente estuda os assuntos da Bíblia, a gente vai perceber que as informações são complementares. Você gosta, por exemplo, de ter comentários bíblicos na sua mão? Isso é muito importante, nos ajudam muito, ferramentas que destrincham a Bíblia diante da gente. Mas o primeiro comentarista que você deve procurar ao estudar a Bíblia é o próprio autor. Às vezes, e muitas vezes, ele vai dizer sobre o assunto, explicando melhor o assunto alguns versos depois ou alguns versos antes. A regra de ouro, querido, é contexto, sempre. A gente chama isso, numa linguagem técnica, de perícope. É aquele pedaço do texto que pode ultrapassar o limite dos versículos, dos capítulos e dos subtítulos, como o assunto total. Por exemplo, eu estou em Lucas e vou usar um exemplo de Lucas.
No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tem 3 parábolas muito conhecidas e famosas, que é a parábola da ovelha perdida, seguida da parábola da dracma perdida, do filho pródigo. Mas dos versos 16, do capítulo 16, os versos continuam dizendo do assunto e vai até o capítulo 17, verso 10. E tem uma perícope, ou seja, aquele separado de assunto que tem, e eu vou usar aqui, dar um subtítulo para todo esse pedaço, que é: as pessoas são mais importantes do que as coisas. E você vai perceber tudo isso, desde a parábola da ovelha perdida até a parábola do rico e Lázaro. A gente usa isso para compreender a Bíblia em toda a sua totalidade. E eu quero te chamar, portanto, agora para pensar nisso, para a gente ter uma compreensão melhor e mais adequada sobre esses 2 assuntos que eu disse para você. A ação do Espírito Santo, a maneira como a gente vai e pede o Espírito Santo na nossa vida, e a oração. Aqui, no capítulo 11, começa assim: Jesus estava orando e, em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Qual era a preocupação dos discípulos? Eles queriam orar. Então, eu imagino que neste momento a sua preocupação é como eu falo, e a maneira como eles falam, eles fazem essa pergunta porque eles desejam que a oração seja efetiva. Isso até aconteceu comigo várias vezes, já deve ter acontecido com você também, quando a gente fala assim: o que eu faço para a oração dar certo? A gente sempre ora com uma intenção, qual é o objetivo, o desejo dessa oração? Então ele fala: como que eu faço? Porque João ensinou. Essa pergunta não é uma pergunta extremamente atual? Pensa comigo. O que eu faço para que a minha oração seja efetiva, poderosa, que ela dê certo? E Jesus, nesse momento, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dá diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Você percebe que neste texto aqui do Evangelho de Lucas, a oração do Senhor ela é mais estreitinha, é menor, tem menos textos. Você conhece o Sermão do Senhor. E a gente sabe também que no Evangelho de Mateus essa oração é descrita. Então, lá no Evangelho de Mateus, Deus coloca em Jesus a mesma oração e ele coloca uma moldura, ou seja, uma explicação anterior e posterior, e a gente vai usar isso no nosso estudo da Bíblia. Volte um pouquinho na sua Bíblia para o Evangelho de Mateus e procure no Evangelho de Mateus, no começo, capítulos 5 e 6, aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E lá Deus fala muitas coisas em Jesus, explica sobre a lei, sobre juramentos, vingança, preocupações, e aí ele fala também sobre a oração, ele fala sobre quem nós somos, como que devemos nos portar. No capítulo 6, ele vai dizer, a partir do verso 9, a oração. Ele não pode estar dissociado do que ele disse em Lucas, no verso 9, ele diz assim: portanto, oreis assim. Você pode acompanhar pelo que você sabe de cor, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O que você e eu esperamos que Jesus comente depois de ele nos ensinar a orar? Ele falou: começa uma oração assim, ó, Pai. E depois que você falar Pai, você fala nosso, e há ali, nessa oração, uma sequência de necessidades básicas e fundamentais da vida, e que muitas vezes nós deixaríamos escapar, algumas delas, se nós não tivéssemos aprendido a orar com Jesus. Ele fala, primeiro, quando começa a orar, exalte a santidade do Senhor e o seu desejo pela santidade. Ore pelo desejo de que essa vontade, o reino da vontade de Deus, da lei de Deus, o governo de Deus venha, e vem em todo lugar. Ore pelo triunfo da verdade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E no meio da oração, no verso 11, ele fala de nossas necessidades materiais. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E diz, para perdoar as nossas dívidas, essencial numa oração, não dá para ter paz em Deus se não tivermos paz
com Deus. Você primeiro faz as pazes com Deus, para depois ter paz com o mundo. Perdoa-nos as nossas dívidas, mas ele vai enfatizar uma lógica do começo até o final. Por favor, se você não prestou atenção em nada, preste atenção nisso, porque ênfase está no Pai no começo, mas Deus coloca mais que uma ênfase. Pai nosso. E ele vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e depois ele fala do pão. Querido, Jesus está falando sério com você. Porque comumente eu oro pedindo para Deus pelo pão meu. Senhor, abençoa o meu alimento, me dê o meu alimento, me dê roupa para vestir, me dê e conserte, cuide do meu carro, da minha casa, dos meus filhos. Pedimos e ele está fazendo uma pergunta lá no fundo do coração. O quanto a sua oração está concentrada em você e o quanto de preocupação sobre qualquer outra coisa que não seja você está presente na oração. E ele fala, quando você orar, começa assim, fale e lembre que o Pai não é seu. Ele é seu, mas ele também é meu. Ele é também do seu vizinho, ele é também daquela pessoa que você não gosta, porque o Pai é nosso. E quando ele fala dos desejos, ele não fala dos seus desejos imperialistas de construir um império seu aqui, de expandir o seu domínio. Ele fala do domínio do outro e esse outro é Deus. Venha o teu reino, faça a tua vontade. E quando você orar, peça pelo pão nosso e dai-nos hoje. Você, sim, deve confessar os seus pecados, mas ele diz, perdoa as nossas dívidas. E ele coloca, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É mais do que eu e nós e vós. Ele coloca uma junção, perdoa assim como. E depois ele fala, assim como ele coloca a sua relação com Deus diretamente relacionada à sua relação com as pessoas que devem ser alvo do amor de Deus por meio de você. O perdão de Deus gera um perdoador. A misericórdia de Deus produz pessoas misericordiosas. A paz de Deus produz pacíficos e pacificadores. A justiça de Deus toca um coração e o faz justo, e a santidade de Deus nos faz santos. Ele diz no verso 14, olha só o comentário, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará de vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O que ele está dizendo nesse texto, e ele poderia comentar um monte de coisa. Qual é o comentário que Jesus faz depois de falar do Pai Nosso? A sua relação com as outras pessoas. Esse é o comentário que a gente usa de Mateus para Lucas. Volte um pouco para Lucas, e agora minha Bíblia está agora em Lucas capítulo 11. Ensina-nos a orar, ele ora, e no verso 5 de Lucas 11, agora ele vai fazer um comentário como fez em Mateus. Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará muito ou lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, diz o verso 9, digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta lhe será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho se ele lhe pedisse um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Atente para o que eu vou dizer. Jesus está dizendo alguma realidade sobre o Espírito Santo. Ele diz, insista em pedir pelo Espírito Santo. Olhando os textos bíblicos e principalmente os textos do Evangelho, nós vamos perceber que algumas coisas Deus disse sobre a oração que devem ser pedidas. Algumas coisas na oração que ele disse que diretamente deveríamos pedir. Ele diz assim, orai pelos vossos inimigos. Ele disse diretamente que o inimigo deve estar na nossa oração. Orem, ele recomenda que o inimigo
deve ser alvo da nossa oração. E aqui é uma informação importante. Por que devemos orar pelos nossos inimigos? O primeiro efeito que a oração gera ao orar pelos nossos inimigos é em nós mesmos, porque nós colocamos o inimigo numa relação, nós e Deus. Há algo do coração que se coloca diante de Deus e a gente autoriza Deus a agir sobre os nossos inimigos e Deus diz que a gente tem que amar e orar por essas pessoas. Tem uma segunda coisa que Jesus disse diretamente para que a gente orar. Ele disse, ore para que Deus mande trabalhadores para a vinha. Sim, ele não pediu para que a gente orasse pelo sucesso da obra, pelo sucesso da missão e pelo resultado da missão. Ele não fala isso. E de uma maneira muito interessante, ele fala, ore para que Deus mande trabalhadores para a vinha. Ele disse diretamente que deveríamos orar, sim, orar para que a missão toque pessoas, e aqui eu quero falar algo do seu coração. Quando você, por exemplo, assiste programações aqui na Novo Tempo, há coisas que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo, estão chegando aqui em você, é resultado de oração. E a gente ora, por exemplo, para que Deus mande mais anjos da esperança, porque um anjo da esperança é, antes de tudo, alguém comprometido com a missão. Nós oramos para que Deus mande pessoas e que essas pessoas se envolvam na missão e da maneira como Deus as capacitou e chamou isso aconteça. Isso é uma ordem de Deus. Ore para que Deus mande trabalhadores para a vinha e para a seara. Deus disse também uma coisa muito importante sobre a oração direta. A oração direta, ele diz assim, ore para que você não caia em tentação. Ele falou isso no Pai Nosso, na oração do Senhor. Ele fala, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas, por exemplo, naquele episódio onde ele ia para o Getsemane, naquela luta interna e externa, e os discípulos ali acompanhando e muita coisa sendo destruída e construída ao mesmo tempo, ele incita a orar, ore porque a carne é fraca. Ore para que você não caia em tentação. A tentação é vencida com oração. A tentação não é vencida e a construção da vitória sobre a tentação não acontece no momento em que você está sendo tentado. Eu não estou dizendo que você não deve orar quando se sentir tentado. Eu estou dizendo, e repito as palavras de Jesus, é que você deve orar para não cair em tentação o tempo todo. O tempo todo. Ore, porque a sua carne é fraca. Então anote uma frase, por favor, sobre isso. A sua conexão com Deus não faz de você uma pessoa forte. Calma, calma. A conexão com Deus não faz de você uma pessoa forte. A conexão com Deus faz de você uma pessoa tão consciente da sua fraqueza que você nunca sai de casa para enfrentar as suas lutas sozinho e nunca faz isso em casa também, porque eu tenho certeza que as maiores batalhas da sua vida e o local onde nós mais somos tentados e pecamos é em casa. Portanto, a gente deve orar para não cair em tentação o tempo todo. Mas ele coloca esse quarto elemento que é citado aqui. Ore pelo mover, pela ação, pela construção, pelo poder, pela sua entrega ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi oferecido, ele é o dom de Cristo. Cristo nos concede o Espírito que atua em nós, sobre nós, por nós, através de nós. O Espírito Santo agindo em nós, reproduz em nós características de Cristo. Quando nós olhamos para a ação de Cristo, de Mateus a João, nós vamos ver Cristo curando, Cristo falando, nós vamos ver Cristo intercedendo, Cristo tendo o poder de agir sobre o mal, expulsando demônios. Quando nós olhamos para Coríntios, para Gálatas, para Efésios, e lá quando os dons do Espírito são listados, ele diz que é o dom de cura, o dom da fala, o dom de profetizar, o dom de discernir, o dom de expulsar demônio, o dom de ter visão. Portanto, que conclusão nós chegamos? Quando o Espírito Santo age na vida do crente em Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, as ações de Cristo são reproduzidas por meio dele e em conjunto com o restante da igreja. Nós olhamos Jesus no seu andar pelas ruas da Palestina, da Galiléia, andando para cima, andando para baixo, norte e sul, Jesus agindo, nós percebemos um Jesus amoroso, alegre. Sim, nós vemos um Jesus pacífico com um enorme domínio de si e de uma mansidão diante do Pai. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus foi provocado, Jesus foi açoitado e insultado e não perdeu em nenhum momento o domínio que ele tinha sobre si.
E quando a gente vai lá para Gálatas, capítulo 5, verso 22, nós vamos ver que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, quando o Espírito Santo produz fruto em nós, ele produz em nós traços de Cristo. Fazer como Cristo, pensar como Cristo, essa é a ação do Espírito Santo. Ele disse que se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Portanto, a insistência em pedir pelo Espírito Santo muda, antes de tudo, o nosso querer. O contato em pedir, a insistência em pedir. Mas quando nós olhamos para esse texto, ele também nos chama a atenção, desde o começo até esse momento, para algo muito importante sobre o pedir. Veja, ele disse assim, insista, porque se você que é mau, tem disposição e dá coisas boas para os vossos filhos, ainda mais eu que sou todo amor e todo bondade. Você não vai dar um escorpião para o seu filho se ele te pedir um peixe, uma cobra, seja lá o que for, você vai ser bondoso. Se você bater e falar, pedi e dar-se-vos-á, mas ele não está falando daquela SUV que você está querendo, ele não está falando disso. Ele não está falando pedir e dar-se-vos-á, e o foco do texto não está falando sobre aquele loteamento que você viu e você sonhou ter um terreno e uma casa com piscina que você sempre sonhou. Eu não estou dizendo que todas essas coisas e vontades e sonhos não estejam no nosso conteúdo de oração, mas ele disse, peça primeiro, pelo Espírito. O texto está dizendo sobre a necessidade que temos do Espírito, mas ele não começou falando somente da insistência, porque no verso 5 ele diz assim, se um de vocês tiver um amigo, e esse amigo for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer. E é por isso que ele sai e começa a insistir. Note, Deus, Jesus deixa bem claro que essa insistência em bater em alguém, na casa de alguém pedindo pão, não é por ele. Não era o pão meu que ele estava falando, era o pão nosso. Insistir em pedir poder por alguém. Insistir em pedir o dom da fala para falar com alguém. Pedir para Deus para dar o dom da cura para curar outro que está precisando e que bateu na nossa porta. Pedir o dom de entender para explicar para alguém. Ele fala, você vai pedir insistentemente quando o próprio Espírito te der consciência do seu propósito. Santidade, querido amigo, querida amiga, querido jovem que está assistindo, adolescente ou criança, santidade é quando Deus nos separa para agir decisivamente na vida de outra pessoa que despertou em nós o senso de necessidade que temos do Espírito, porque sem Ele não conseguimos fazer nada. O pão é nosso, o perdão é nosso, o Pai é nosso, o reino é dele. E assim ele diz que a gente deve pensar, viver, fazer e falar. Qual dentre vós é alguém que veio um amigo à noite e falou, preciso de pão? Você vai ficar em casa sem pão ou vai buscar aquele que tem pão para alimentar você e ao amigo? Ele disse, portanto, pedi e dar-se-vos-á. Insista, peça pelo poder do Espírito Santo, um reavivamento da verdadeira piedade, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Insista, peça, mas o quanto do outro, do perdido, do necessitado, do faminto, do degregado, do órfão, do marginalizado, daquele que precisa de perdão e de conhecer o céu, o quanto disso está presente na sua oração. Jesus falou, Pai, e assim eu começo também falando, orando em nome de Jesus. Pai querido, Pai nosso, obrigado porque o Senhor nos dá propósito. Senhor, que é nosso senso de propósito e um amor verdadeiro, que o próximo, que o Pai, que o reino estejam no centro da nossa oração, que o perdão seja a certeza na nossa oração e que a certeza de que a oração é respondida também esteja em cada palavra, em nome de Jesus. Amém.